manejas tú concretamente ese que has puesto ahí. Es supuesto de hecho y sanción, hecho y consecuencia jurídica. Esto pertenece a la concepción homogénea de las normas, es lo mismo que defiende la primera edición de la teoría pura del derecho de Kelsen, ¿no? O sea, dentro del constructivismo lógico-semántico brasileño no hay una teorización de la heterogeneidad de las normas, salvo la distinción entre normas generales e individuales. Eso es todo. Listo. Contestemos las más dilemáticas. Problemáticas. Vamos primeiro, professor Medina. Nós separamos dentro da nossa teoria a realidade social da realidade jurídica. Tudo para nós é constituído por linguagem, então tudo é linguagem. A realidade social também ela existe em razão de uma linguagem, mas a realidade jurídica é uma linguagem apartada da realidade social, que não coincide com a realidade social. Então o direito ele seleciona aquilo que vai entrar para o mundo jurídico e aquilo que vai produzir efeitos no mundo jurídico, né? Então se por exemplo, uma pessoa pega uma arma, como o senhor disse, e atira em outro, isso não é um evento, um acontecimento jurídico, a menos que o direito olhe para isso. Então, digamos que estejam dois sujeitos no meio da floresta amazônica, no meio do fim do mundo, que ninguém teve acesso, ninguém viu, um foi sacou a arma e atirou no outro. E essa pessoa morreu, faleceu, ele foi lá e enterrou. E ninguém sentiu falta da pessoa que morreu. Isso não trouxe nenhuma consequência para o mundo jurídico. Então, isso não é um homicídio. O homicídio, ele só existe no mundo jurídico. No mundo social existe. Fulano matou ciclano. Então, quando que esse fulano matou ciclano vai produzir efeitos no mundo jurídico? Quando houver uma linguagem jurídica, ou seja, quando esse acontecimento ele for vertido numa linguagem jurídica. E aí é que está o grande problema do direito, né? E aí é que eu acho que é a inovação de se enxergar o direito como linguagem. É entender que esses acontecimentos sociais, eles não produzem efeitos na ordem jurídica enquanto não houver uma linguagem que os constitua para o direito. Eu tinha um professor no mestrado, o Eurico Marcos Diniz de Santos, e ele falava assim, o direito é matrix. E hoje eu realmente enxergo o direito como matrix, porque, veja só, digamos que no plano da realidade social, o A mata o B, mas o C confessa o crime. No mundo jurídico, quem cometeu o homicídio? O A ou o C? Sim. O C. Quem vai sofrer os efeitos jurídicos? Sim. O A ou o C? O C. Então, o que aconteceu no mundo fenomênico não interessa para o mundo jurídico. E quando eu digo não interessa, isso dá até um arrepio, porque a vida inteira nós entendemos e nós trabalhamos com a existência de uma verdade material no direito. O que é essa verdade material? É a linguagem jurídica correspondeu aos acontecimentos. Mas o direito não se pauta na verdade material. O direito se pauta numa verdade formal. Qual é a verdade formal? Aquela que foi constituída por uma linguagem própria. Aquela constituída pela linguagem que o direito acredita que é a competente para constituí-lo. Que é o quê? Que é a linguagem da confissão. Então, quem confessou trouxe um fato para o mundo jurídico, que não aconteceu no mundo fenomênico, mas é sobre esse fato que foi levado para o mundo jurídico e foi construído por uma linguagem própria no mundo jurídico, ao qual a norma vai incidir e vai proporcionar efeitos no mundo jurídico. Então, é muito difícil, assim, foi muito difícil para mim aceitar essa concepção de que o direito não incide sobre acontecimentos. O direito incide sobre uma linguagem construída. E as pessoas que lidam com o direito é que vão manipular a construção dessa linguagem. Então, o meu paper é justamente sobre isso. É como aqueles que operam no direito têm essa possibilidade de manipular não só o sentido a ser atribuído aos textos para aplicar o caso concreto, mas também
aquilo que vai existir enquanto acontecimento no mundo e sobre o qual a norma vai incidir no caso concreto. Então, a norma não incide no caso concreto, ela incide sobre aquilo que foi construído em linguagem. Una cosita solamente, se puede. Yo, este discurso, Aurora, lo comprenden muy bien los pequeños traficantes de droga. Son quien mejor lo comprende. ¿Sabes por qué? Porque en general siempre tienen una abuela, una nona, una señora, la madre de su madre, anciana, muy anciana, con 80 años, que es a quien le ponen la droga del menudeo a mano y a quien la imputan cuando arriba la policía. Ellos trafican, pero imputan a la abuela. ¿Con qué finalidad? Todos sabemos que con más de 80 años ya... Y esto que tú estás diciendo, que la realidad fáctica en realidad se puede separar de la realidad jurídica, es algo, cuidado, muy conocido no por los juristas, sino por los delincuentes. E hay que ter muito cuidado com isso. Mas isso realmente, eu concordo perfeitamente. É um maravilhoso exemplo, mas isso é em tudo. O direito é assim. E não é, infelizmente, a gente pensa que os delinquentes são pessoas que eles estão lá na frente do direito, né? Porque eles olham o direito e tentam escapar do direito, né? Não é do direito, né? Mas é realmente isso que acontece em tudo, né? Se eu for pensar assim no âmbito do direito tributário, que é o que eu atuo, né? Qual é a renda que vai ser tributada? É a renda que aparece, que é levada para o mundo jurídico. Mas e se a empresa não declarou? Eu vou ter que ter um fiscal que vá até a empresa, que olhe todos os livros da empresa, que confira a contabilidade da empresa, que daí possa construir uma linguagem dizendo: olha, a empresa declarou isso, mas eu estou dizendo que ela oferiu outro tanto. Né? E aí sim, sobre o outro tanto é que vai incidir o tributo. Né? Mas enquanto o fiscal não constitui essa linguagem, a relação jurídica só existe em cima do fato que foi levado para o direito, não em cima do fato que realmente aconteceu. Né? Então, embora isso assuste, né, e não seja o ideal que nós idealizamos no estudo do direito, a prática do direito nos mostra isso. Com relação às perguntas do professor Gregório, né? Nós tratamos a linguagem da ciência como descritiva no sentido de que ela informa sobre o direito. Então, para nós utilizamos a função descritiva da linguagem das ciências no sentido de que a ciência é um conjunto de textos que tem como objetivo dizer como é o direito, ou seja, dizer como o direito opera. É a mesma coisa que eu olho para essa caneta e digo: essa caneta é azul, ela funciona dessa e dessa forma. Então essa é a finalidade da ciência, a função da ciência para nós é essa. Mas eu tento deixar isso muito claro no livro, que embora a ciência trabalhe com uma função descritiva, e nós falamos que ela é descritiva justamente para contrapor a linguagem do direito positivo, que é uma linguagem prescritiva, embora ela seja descritiva, toda vez que ela descreve o objeto, ela cria o objeto para cada ciência. E por isso nós temos vários direitos em diferentes obras acadêmicas. Então, se a gente for pegar a obra de Kelsen, o direito é um. Se a gente for pegar a obra de Haidt, o direito é outro. Se a gente for pegar a obra de Dworkin, o direito é outro. Então, toda vez que alguém olha para um objeto e diz como ele é, efetivamente, essa pessoa está construindo o objeto para si. Então, nós dizemos que a função da ciência é informar. Mas, na medida em que ela informa, ela constrói um direito próprio. Então, cada ciência
vai construir um direito de uma forma diferente. Então, nós no direito, no construtivismo lógico-semântico, nós olhamos para o direito e dizemos o direito é assim. Mas ao dizer que o direito é assim, nós estamos construindo o direito de um jeito. A teoria comunicacional olha para o direito e diz o direito é assim. Mas ao dizer que o direito é assim, ela está construindo o direito dessa forma. E assim com todas as ciências. Então nós trabalhamos com o conceito de que a ciência é descritiva, mas nós também consideramos a ciência como construidora de uma realidade. Com relação à norma jurídica, nós também trabalhamos com o conceito de norma jurídica como a norma jurídica de Kelsen, né? Norma jurídica, e nós utilizamos também essa dualidade de norma primária e norma secundária, né? E todas as normas, elas são homogêneas, todas as normas para nós têm essa estrutura. Mas quando eu estou falando de norma, e aqui eu vou até mostrar aqui, eu estou falando dessa norma aqui, da norma jurídica que nós chamamos de norma em sentido estrito. Isso daqui para nós ainda não é uma norma jurídica, é uma norma jurídica em sentido amplo. E por que isso daqui é uma norma jurídica em sentido amplo? Porque ele não tem força para atuar no caso concreto. É igual o exemplo que foi dado pela doutora Virginia ontem. Eu cito mesmo no Brasil. Brasília é a capital da República. Brasília é a capital da República. Qual é a incidência dessa norma? Não tem. Por quê? Porque eu não estou associando um fato a uma consequência. Eu só posso incidir o direito no caso concreto quando eu tenho essa estrutura. E onde essa estrutura é alcançada? Essa estrutura é alcançada a partir do momento em que eu atribuo sentido a esse suporte físico e estruturo na minha cabeça dessa forma, hipótese que implica uma consequência. Aí o direito é capaz de incidir no caso concreto. Então todas as normas, e isso daqui nós chamamos de norma em sentido estrito, isso daqui nós chamamos de norma em sentido amplo. Então, o que nós podemos dizer é que todas as normas em sentido estrito, elas são sintaticamente homogêneas, ou seja, todas têm a mesma estrutura, mas com relação ao conteúdo, elas são homogêneas. Tá? E nós também trabalhamos com a concepção kelsiana de que essa norma é uma norma jurídica, porque ela está atrelada a uma sanção, que é a norma secundária. E o que é a norma secundária? É aquilo que dá coercitividade para essa norma. Ou seja, se essa norma não for cumprida, eu posso me socorrer ao judiciário para exigir o cumprimento dessa norma. E isso é que faz com que essa norma seja uma norma jurídica. Espero ter respondido apenas ambas as perguntas. Personalmente le va a hacer una pregunta. Y pasamos a la demanda. Oggi te devo parlare in portoghese, minha língua materna é o espanhol. Então, a minha preocupação, então, com a sua palestra é que para você tudo é linguagem. Agora, para Wittgenstein e Heidegger, nós podemos dizer perfeitamente que tudo é linguagem. Mas para Heidegger, a expressão de que tudo é linguagem, que tudo é texto, só pode ter um sentido no século hermenêutico se serve para ser uma explicação de algo diferente da linguagem. No caso de Heidegger, é para ser a explicação ontológica de que é design. E o design é silêncio. Então, no caso de Wittgenstein, no segundo Wittgenstein, depois de dizer que tudo é linguagem só para ser uma explicação da ética, que a ética também é silêncio. Adesso, eu quero dizer que fazer uma explicação de que o direito é texto, como se fosse uma explicação ontológica, para mim, eu acho que é um problema epistemológico. Porque isso é óbvio. Isso é como fazer uma pergunta a um biólogo: o que é a vida? E a vida são um átomo de carbono. Mas qual é a teologia de fazer uma explicação de que a vida é carbono? Nenhuma. Em segundo lugar, eu quero dizer também que eu acho que a sua palestra pode ser muito, muito importante, mas em um sentido muito diferente do que você quer comentar. E eu penso que talvez, ou que pode ser, a demonstração de que Kelsen pode ser um hermeneuta construtivista lógico-semântico, que é uma coisa problemática, mas que pode ser uma pesquisa muito interessante. E por que estou dizendo isso? Porque todas as explicações que você ha comentado agora são explicações keynesianas.
Por exemplo, quando você estava falando com o professor, você estava falando da explicação kelseniana da diferença entre a causalidade e da imputação, que é uma diferença perfeitamente kelseniana. Quando você estava falando de que nós não podemos diferenciar com a interpretação por o preceito jurídico, é uma interpretação kelseniana perfeitamente compatível com a explicação kelseniana da primeira Rania Fasciello de 24, que é mais ou menos mantenido. Então, eu acho que pode ser a originalidade da palestra, que é muito interessante, é a demonstração de que Kelsen pode ter elementos muito importantes da hermenêutica construtivística lógica semântica. Mas isto é uma coisa problemática também, cioè, porque pensar em Kelsen como uma hermenêutica é uma coisa que seguramente o próprio Kelsen pode dizer não, pero vocês, eu acho que pode ser o mais interessante de ter a originalidade da palestra. O discurso para mim é muito. Não, vamos ver se eu entendi, né? A nossa teoria, ela tem muita coisa do Kelsen, né? Nós trabalhamos muito com a concepção de Kelsen, nós temos a base da teoria nas lições do Kelsen, sim, então eu não vejo problema nisso, né? Muito pelo contrário. Mas ela não se pauta só no Kelsen, não, ela se pauta também numa teoria culturalista do direito, então ela tem várias vertentes, e eu acho que é assim que funciona, a gente vai criando a teoria com influências de outros pensadores, né? E o fato da gente considerar o direito como texto, e aqui acho que até uma coisa que eu não acabei respondendo para o professor Gregório Robles, se isso é uma questão de ontologia, né, ou se na verdade nós entendemos que o direito se manifesta como texto, né? Para nós o direito é linguagem, né? E o fato dele ser linguagem é se manifestar como linguagem, né? Então não é que ele se manifesta. Mas linguagem, texto, no sentido não de suporte físico. Quando a gente fala de texto, nós estamos falando do suporte físico, mais o conteúdo que é atribuído pelo intérprete. E se é todo o conteúdo que é atribuído pelo intérprete, dentro desse conteúdo também estão os valores, também estão as ideologias, também estão os referenciais culturais, também está tudo que envolve o contexto, a história que está em volta e os referenciais desse sujeito aqui na hora de interpretar e de construir essa norma que vai ser aplicada ao caso concreto. Então há uma diferença em dizer o direito é texto e olhar e considerar o direito como isso daqui, que isso sim eu acho que é uma visão reducionista, né? Ou você considerar o direito texto e entender o significado de texto e dizer o que é texto, né? O texto é um suporte físico que alguém vai ter que interpretar, alguém vai ter que dar um sentido. E quando essa pessoa der esse sentido, o que vai estar aqui vão ser os valores desse sujeito e vão ser o contexto que ele vivencia e tudo mais que há de histórico, de sociológico e de cultural que pode ser atribuído a esse suporte físico em determinadas situações, né? E o que se isso não é o mesmo que dizer que a vida é carbono, né? Eu acho que dizer que a vida é carbono seria dizer que o direito é aquilo ali. Mas na nossa teoria nós não estamos dizendo que o direito é aquilo ali. O direito não é um suporte físico, um texto. O direito é o texto e mais tudo que cabe dentro desse texto. Então não é uma visão reducionista. E mesmo que pareça uma visão reducionista, toda teoria tem um corte. Toda teoria tem que cortar. Pontes de Miranda dizia, o cindir é desde o início. E realmente o cindir é desde o início. Você não consegue conhecer essa caneta se você não separar essa caneta dessa mesa. Você não consegue conhecer essa mesa se você não separar essa mesa de tudo que está aqui. E você tem que ter critérios para separar, você tem que eleger critérios para separar. Então, se eu quero estudar o direito, eu tenho que começar de algum ponto. E para nós, esse ponto no construtivismo é entender o direito como linguagem. Mas entender o direito como linguagem não só entender o direito como um suporte físico que foi produzido pelo legislador, mas um suporte físico foi produzido pelo legislador com tudo que o intérprete pode colocar aqui dentro. E o que o intérprete pode colocar aqui dentro
não tem segurança jurídica, não tem certeza, não tem nada, porque vai depender do caso concreto, vai depender da situação que ele vivencia, vai depender das oportunidades dele, vai depender das ideologias dele, e é isso que a gente vê na aplicação do direito na prática. Então, eu acho que essa nossa teoria, para mim, pelo menos, quando eu me deparei com ela, foi uma teoria muito realista. Mas isso é explicação diretamente de que é a interpretação de condições sociais, políticas, econômicas das pessoas, e por isso eu considerava que a interpretação não é um problema da Rainha Portuguesa. Então, você está fazendo a explicação que desenhar. Então, a pergunta é, para você, que esse é uma hermenêutica construtivista lógico-semântica. Não, porque a nossa teoria abarca mais coisas, outras coisas além do Kelsen, da teoria do Kelsen. Eu acho que nós partimos do Kelsen, mas eu não posso dizer que o Kelsen é um construtivista lógico-semântico. Tá?